E se a história que a gente aprende nos livros, aquela dos grandes planos do governo, não for bem a história completa? E se a verdade, aquela do dia a dia, estivesse escondida nos arquivos pessoais de uma professora do interior? Pois é exatamente essa a nossa história de hoje. Ela vem de um artigo acadêmico fascinante de Rafael Stein Pisani e Edivaldo Góes Júnior. Eles mergulharam nos arquivos de uma professora e descobriram uma história surpreendente sobre o Brasil dos anos 40, uma que revela o abismo entre o que se sonhava e o que de fato acontecia. Então, vamos conhecer a nossa protagonista, Otília Foster. Pensa só, uma professora pioneira lá em Campinas, São Paulo. A gente está falando do período do Estado Novo, entre 1937 e 1945. E ela recebeu uma missão. E que missão? Modernizar a educação física em toda a região. Olha só a trajetória dela. Recém-formada, cheia de ideias novas e, de repente, bum, vira responsável por supervisionar dezenas de escolas. A tarefa dela era basicamente levar a visão do Estado para dentro das salas de aula e, principalmente, para os pátios. Mas que visão era essa, afinal? Era um projeto que vinha de cima para baixo, sabe? Baseado numa filosofia que era muito poderosa na época, o higienismo. Higienismo era a grande onda do momento. Acreditava-se que, através de muito exercício físico, saúde e disciplina, seria possível, olha só, regenerar a nação. A ideia era criar cidadãos mais fortes, mais produtivos. Era um projeto de construção de um país que passava literalmente pelo corpo das crianças. E olha, nas próprias palavras da Otília, a gente sente o peso daquela mentalidade. A seleção tinha que ser científica, baseada em critérios médicos e até, vejam só, eugênicos. O objetivo era claro, criar equipes de elite, perfeitas, que fossem ao retrato do ideal de saúde e força da nação. No papel, o plano era impecável, quase militar. Testes para medir cada parte do corpo, equipes selecionadas a dedo, uniformes idênticos para todo mundo, um sistema perfeitamente desenhado para moldar a juventude. Mas a gente sabe que entre o papel e a vida real existe uma distância, né? E é aqui que a história dá uma virada fascinante. Os relatórios da Otília, aqueles guardados no arquivo pessoal dela, mostram que o plano grandioso começou a desmoronar assim que encontrou o mundo real. Vamos ver como isso aconteceu. Os pesquisadores chamam isso de descontinuidades. São como rachaduras, sabe? As falhas entre o que o governo falava e o que realmente acontecia no chão da escola. E é justamente nessas rachaduras que a verdadeira história aparece. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos bem específicos que a Otília registrou. Eles são muito poderosos e mostram como a realidade social do Brasil era muito mais forte do que qualquer decreto. Olha essa imagem. Ela é o símbolo do ideal. É a única foto de um exame médico encontrado em todo o arquivo da Otília. Uma única foto. Ela representa o sonho científico do projeto: medir, classificar, selecionar. Um retrato perfeito do que se esperava. E, logo em seguida, vem o choque de realidade. Esse relatório de uma das escolas é de uma honestidade brutal. Basicamente, eles dizem, olha, não deu para fazer a tal seleção científica porque não tinha médico. Simples assim. A base de todo o projeto simplesmente não existia para muitas escolas. E o ponto-chave aqui é que não era um problema isolado. A própria Otília, a líder do projeto, admitiu a falta de recursos básicos. O plano grandioso esbarrava na falta de formulários, de balanças, de réguas e, principalmente, na falta de profissionais da saúde. Agora, vamos falar dos uniformes. Essa imagem da escola do Cambuí, uma escola do centro e com mais recursos, mostra o sonho do projeto. Todo mundo igualzinho, organizado, disciplinado. O uniforme deveria apagar as diferenças sociais, criar um senso de unidade. E então vem essa frase, de uma escola mais pobre, rural, e ela é devastadora. Diz assim: a seleção não foi por força ou saúde, como mandava o plano. A seleção foi por quem podia pagar pelo uniforme. Simplesmente o dinheiro. A ironia é imensa. Aquilo que foi criado para ser um símbolo de igualdade virou uma barreira, um marcador explícito da desigualdade social. Era o uniforme que decidia quem podia ou não participar do projeto. Esse quadro aqui resume tudo de uma forma muito clara. De um lado, a visão científica igualitária. Do outro, uma realidade moldada pela pobreza, pela falta de recursos. O projeto não falhou por acaso. Ele foi engolido pela realidade social do Brasil. Tá, mas e daí? Por que a história dessa professora em Campinas importa tanto hoje? Porque ela nos mostra como a história funciona de verdade.
A história também é escrita nos relatórios diários, nas dificuldades, nas adaptações, nas gambiarras de quem está lá no dia a dia, no chão da escola. É a história vista de baixo para cima. E as lições aqui são poderosas. Primeiro, nenhuma política pública existe no vácuo, a realidade sempre se impõe. Segundo, professoras como a Otília não eram meras aplicadoras de regras. Elas eram agentes da história, negociando e adaptando o impossível para o que era minimamente possível. E por fim, a grande história muitas vezes está guardada em pequenas caixas, em arquivos pessoais, só esperando para ser descoberta. E isso tudo nos deixa com uma pergunta no ar. O arquivo da Otília Foster nos deu uma janela única para o Brasil dos anos 40. A questão que fica é: quantas outras janelas como essa ainda estão fechadas, em porões e sótãos, guardando as verdadeiras histórias do nosso país?